É possível alguma denominação perder a sua posição de denominação? É possível algum crente, algum cristão, algum pastor perder a sua posição? A Bíblia diz que sim. Ou seja, nós não podemos de maneira alguma confundir a verdadeira igreja de Cristo. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, está se referindo ao corpo espiritual, que é milhões e milhares de membros espalhados pelas 4 cantos da terra que são fiéis ao Senhor, e não simplesmente uma placa de denominação. Nós aprendemos dentro da Bíblia, eu quero ler para você, nas 7 igrejas da Ásia, um exemplo de que uma igreja, de que uma denominação pode perder a sua posição de denominação, é a igreja de Éfeso. Quem foi a igreja de Éfeso? Éfeso era a principal cidade da Ásia. Éfeso hoje é a atual Selçuk da Turquia. As igrejas da Ásia, todas elas foram fundamentadas dentro da doutrina apostólica, dentro da verdadeira doutrina. Mas com o passar do tempo, a igreja de Éfeso começou a infiltração de heresia, infiltração de muitos antinominianos que pregavam contra a ressurreição, contra o sacrifício de Jesus Cristo. Todas as igrejas da Ásia eram fundamentadas na verdade apostólica, mas a igreja de Éfeso, ela perdeu o seu status, a sua posição de igreja. Sabe aonde? Apocalipse 2, verso 5. Apocalipse 2, verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Agora preste atenção nisso aqui, olha o perigo aí. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Jesus, ele deu uma advertência para a igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso voltasse e se arrependesse novamente. Mas a igreja de Éfeso, ela começou a entrar heresia, a entrar o poder dos homens governando a igreja. E sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Hoje, nos dias atuais, Éfeso, a atual Selçuk, a maioria do povo, a maioria dos habitantes da Turquia, eles professam a religião muçulmana, ou seja, os maometanos. A maior parte da Turquia, uma minoria na atual Turquia, são cristãos verdadeiros. Ou seja, a cidade de Éfeso, ela perdeu a posição de uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, por causa da infiltração de heresia, por causa de infiltração de uma miscelânea
de doutrinas diabólicas. Vamos levar isso para os dias de hoje. Pode alguma denominação perder o seu direito, perder a sua posição de denominação? Pode. Tanto é que muitas denominações estão perdendo a sua posição de igreja. Ou seja, igrejas dominadas pelos homens, dominadas por CNPJ. Sabe o que é isso? CNPJ? Firmas, indústria, comércio. Muitas denominações virou um partidarismo, virou lucro, comércio, comercializando a doutrina das contribuições, a doutrina das santas ofertas, usando o nome de Deus e criando CNPJ, ou seja, firmas, indústria da fé. Mas Jesus, ele disse uma advertência para todo aqueles que se dizem ser a igreja de Jesus. Jesus diz assim, Apocalipse 2, verso 5, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando brevemente virei a ti. É por isso que muitas denominações, o altar do Senhor está sendo varrido. Deus não vai deixar que a igreja dele, seja essa miscelânea de misticismo, de feitiçaria, de agoreiros, de CNPJ desenfreado. Jesus, ele disse para a igreja de Éfeso para que ela deveria voltar. E sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela perdeu a sua posição de igreja. Então, nós temos que levar a sério as advertências do Senhor Jesus, porque Deus é amor, mas também é justiça. Deus não vai permitir que a igreja dele seja escarnecida pelos gentios, zombada pelos gentios. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, são os milhares que estão esparramados, a simplicidade dos irmãos, das congregações, das verdadeiras comunidades cristãs. Não é de maneira alguma esse comércio desenfreado, a indústria da fé, o comércio desenfreado, a qual o Senhor Jesus, os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, eles confrontavam os falsos ensinamentos, as falsas miscelâneas dos falsos profetas. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, hoje em ruínas, do lado de Éfeso, a 3 quilômetros de Éfeso, está a cidade de Selçuk, na Turquia.
a maioria são muçulmanos. Aonde está a igreja que nasceu na sã doutrina do apóstolo Paulo com seus companheiros na cidade de Éfeso? Hoje a maioria são maometanos, a maioria são maometanos. Então, é possível uma denominação, é possível um crente, é possível um líder apostatar da fé e perder a posição de igreja? A Bíblia diz que sim. Apocalipse 2, verso 5. Eu deixo essa palavra para todos, em nome do Senhor Jesus.